culminância de um trabalho que vem sendo realizado aí já há quase 30 dias, né, pelos alunos das 2 e segunda séries da nossa escola, e contamos hoje com a participação também no público dos alunos das demais turmas, né, tanto da primeira série quanto da terceira série, tá certo? Isso é um trabalho que envolveu toda a escola, né, desde a gestão pedagógica, professores, e a gente vai tentar apresentar aqui, lembrando que isso é uma questão didática, certo? É um trabalho, então tudo que a gente falar aqui, algumas coisas vão ter um fundo de verdade, mas o que vai ser discutido aqui é no intuito de esclarecer algumas questões da nossa cidade, do nosso município, e trazer para os alunos a realidade que a gente vivencia, tá certo? Eu acho que o nosso diretor queria dar alguma palavra aqui para boa tarde. Ele disse que queria só dar boa tarde, e já a gente agradece o espaço de São Fernando, lembrando que o comportamento dos alunos é imprescindível para o sucesso desse evento, tá certo? Só explicar um pouco como é que vai ser essa dinâmica, essa sistemática, né? Então, nós estamos propondo uma assembleia que está sendo convocada por uma ONG, né, criada, veja bem, é uma situação hipotética, né, criada por cidadãos de São Fernando, né, e intitulada de Cidadania Ativa. Essa ONG, a proposta é debater temas acerca da problemática do nosso município, né, e um dos problemas que mais afeta o nosso município é a questão do lixão de Caetano, né, principalmente da fumaça que está queimando o lixo lá. Então a gente pensou em trazer isso para discutir com os alunos. E como foi que a gente pensou? Pensou em fazer essa assembleia aqui e dividimos as turmas das segundas séries A e B em grupos que representariam ou vão representar, né, tanto a sociedade civil de São Fernando quanto algumas instituições, tá certo? Órgãos e instituições, como o doutor aqui bem lembrou, né? E também a gente surgiu com esse tema do lixo porque, além de ser uma problemática local, também faz parte da nossa trilha, principalmente a trilha da segunda série B, né? Aí os alunos da segunda série A podem dizer assim, não, mas aí a nossa trilha tem outra abrangência, mas aí esse nosso trabalho ele não só se limita à questão do lixão, né? Não só a questão ambiental, não só a questão relacionada à ciência da natureza. Por exemplo, nós estamos aqui hoje usando o espaço da Câmara de Vereadores, que é um dos órgãos que vai ter desenvolvimento desse trabalho. E para finalizar, por que está sendo realizado aqui na Câmara? Né? Porque, por exemplo, conversando com os colegas, professores, no nosso tempo a gente não teve essa oportunidade de estar aqui, no ambiente desse. Por exemplo, eu sou a primeira vez que estou falando aqui nessa tribuna. Já tenho 36 anos, sou daqui de São Fernando. Vocês vão ter essa oportunidade hoje. Né? A própria forma de falar no microfone já é um aprendizado para vocês. Né? Já é um aprendizado para vocês. Né? Então, tudo isso está sendo trabalhado, esse trabalho, essa proposta, e a gente faz essa culminância hoje, tá certo? Então, boa sorte a todos. O trabalho já vem sendo muito bem desenvolvido, a gente apenas vai apresentar o que vem sendo estudado ao longo desses dias. Eu estou notando que tem alguns alunos até nervosos, mas vamos superar. Eu só agradecer ao professor Felipe pela essa oportunidade aqui de estar todos juntos. Mais uma oportunidade de aprendizado, e gostaria de avisar que são 3 momentos aqui, ou seja, as 3 primeiras aulas aqui, a gente tem que encerrar no máximo 3h30, volta para a escola o lanche, e logo em seguida as 2 últimas aulas, para quem tem 2 aulas, para quem tem só uma, só mais uma aula. Então, Felipe, pode começar, muito obrigado.
peço que vocês vai ter a hora dos aplausos, das manifestações, né? Quando um grupo estiver falando aqui, eu vou respeitar, porque realmente vai ter um momento que vocês se pronunciarem, tá certo? Sim. Então, sintam-se todos convidados para a primeira assembleia, né, convocada pela ONG Cidadania Ativa, que nós vamos debater aqui a problemática do lixão de Caicó. Eu sou o Felipe, representante dessa ONG, e quero aqui saudar as representações que vão se pronunciar aqui neste momento, né? A população de São Fernando, Prefeitura de São Fernando, Câmara de Vereadores de São Fernando, Prefeitura de Caicó, Associação dos Catadores, Ministério Público, IDEMA e IBAN. Nós vamos seguir essa sequência que foi lida aqui de falas, tá certo? Só para a gente coordenar direitinho aqui os trabalhos, como é que vai ser a dinâmica aqui. O representante de cada instituição dessa vai vir, vai fazer o seu pronunciamento, né? Aguardar as demais e no fim dessas 7 falas, nós vamos abrir para as perguntas, né? A gente sugere que seja uma ou no máximo 2 perguntas. A instituição questionada vai ter direito de resposta, aí a gente encerra esse momento, né? E no final, cada grupo aqui vai propor algumas considerações, né? Como seria pensado formas de resolver essa problemática. E aí a gente pensa em três tipos de soluções. Uma a curto prazo, uma a médio prazo e outra a longo prazo. Por que, Felipe? Está sendo pensado dessa forma? Porque quando o lixão está pegando fogo e a fumaça está aqui em São Fernando, a gente não pode esperar por soluções nem a médio nem a longo prazo. Tem que ser uma coisa a curto prazo. O que é que se pode fazer para resolver aquele problema ali da fumaça imediatamente, né? Daí essas 3 tipificações de soluções que a gente propôs aqui na Assembleia, tá bom? Então, em primeiro lugar, para iniciar aqui as falas, isso foi sorteado, gostaria de convocar aqui os representantes da população de São Fernando. Chega de queimar! 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 Aí vai. Boa tarde, me chamo Débora, sou do segundo ano B. Estou aqui representando a população de São Fernando e tanto sofre com as queimadas do lixão na cidade de Caicó. Mas antes de tudo, eu quero falar sobre as queimadas que acontecem aqui na nossa cidade, geralmente no bairro Vital da Aldeia, que acaba afetando a saúde da população, principalmente daqueles que sofrem com problemas respiratórios, como alergias, pneumonia, bronquite, problemas cardiovasculares, entre muitas outras doenças. Isso vale também para as queimadas do lixão. Vale destacar também as queimadas que acontecem na zona rural, por falta de coleta de lixo.
que acaba fazendo com que os moradores queimem seu lixo perto de suas casas. Na verdade, até tem coleta de lixo, mas apenas na metade de uma só comunidade, sendo que São Fernando não é formado apenas por uma comunidade, não é mesmo? Além do mais, como se não bastasse, agora querem nos cobrar uma taxa pela coleta de lixo. Agora vamos falar sobre o assunto principal, que é o lixão de Caicó, que além de ser localizado em um lugar inadequado e proibido, quando está queimando a fumaça tóxica, vem toda para São Fernando prejudicando a nossa saúde. Essa foto não está mostrando nenhuma cidade serrana encoberta por neve em decorrência do frio. Na verdade, ali ao fundo está a nossa cidade, encoberta por uma fumaça oriunda do lixão de Caicó. Em agosto de 2021, a Prefeitura de Caicó se comprometeu a acabar com o lixão em 2022. Já estamos em 2023 e ele continua lá, poluindo e nos prejudicando. O problema desse lixão não é de hoje, nem de ontem, nem de muito menos do ano passado. É um problema que nos afeta há anos e nenhuma providência é tomada. Vale relembrar que no dia 2 de setembro de 2009, o TAC que foi assinado obrigava a Prefeitura de Caicó a minimizar os impactos ambientais provocados pelo despejo de resíduos a céu aberto. E, em um acordo firmado em novembro de 2012, o município se comprometeu a, de imediato, eliminar focos de queimadas de lixo e fontes de geração de fumaça. Nesse mesmo período, o Procurador da República visitou o local, confirmou que todas as denúncias eram verdadeiras e denunciou ao juiz da Nona Vara Federal, que até deu 72 horas para o município sanar a irregularidade. 13 anos se passaram e nada mudou. E em 22 de dezembro do ano passado, a Prefeitura de São Fernando, cansada assim como nós desse problema que até hoje não foi solucionado, resolveu judicializar essa questão, denunciando a causa ao Ministério Público. De acordo com dados da matéria publicada pelo blog de Marcos Jantos, o documento foi assinado pelo Procurador da República, na qual notificava o município de Caicó a paralisar imediatamente o lixão de Caicó. Já estamos em setembro de 2023, quase um ano após essa denúncia, e nenhuma providência foi tomada. Assim como também não temos nenhuma resposta nem da Prefeitura de Caicó e nem do Ministério Público em respeito ao que foi decidido e por que esse lixão ainda continua ativado, sendo que está proibido. Ainda em dezembro do ano passado, a Prefeitura denunciou a causa também ao IDEMA, esse que tem a obrigação de tomar atitudes para diminuir os impactos ambientais e até hoje não foi resolvido nada pela parte deles. Em julho de 2017, o ex-prefeito de São Fernando acionou também o Ministério Público, esse que notificou a Prefeitura de Caicó, e no dia 17 de julho ocorreu uma audiência pública, para juntos debaterem esse problema. 6 anos se passaram, a situação continua a mesma e ninguém sabe o que lá foi decidido. Vale lembrar também que o consórcio intermunicipal de resíduos sólidos já tem 22 milhões garantidos para solucionar esse problema e está dependendo apenas da liberação do terreno pelo IDEMA. E no começo desse ano, veio uma verba do Senado. Essa verba foi de 5 milhões de reais para resolver também esse problema e até hoje nada foi resolvido. Ah, mas o dinheiro está na conta, só depende do governo liberar. Isso é o que a Prefeitura de Caicó nos diz. Mas sabemos que o governo não trabalha sozinho. Tanto o Ministério Público quanto o IDEMA podem e devem conversar com ela e tentar nos ajudar de alguma forma, já que isso é um problema público e dinheiro é o que não falta. Também tem a questão do lixão ser localizado às margens do rio Sapingi e Seridó. Não vamos entrar em detalhes, porque todo mundo sabe que isso acaba poluindo a água ou sendo lixão a céu aberto. E que vai prejudicar não só a nós, como também a vida aquática. E outra coisa que todos sabem é que o rio Seridó deságua nas barragens de Oiticias. E é essas águas poluídas que vai abastecer a nossa cidade.
Agora vamos mostrar algumas das denúncias, ou melhor, pedidos de socorro que foram feitos por outros habitantes de São Fernando. Estamos sendo cobertos por uma nuvem de fumaça do lixão de Caicó. Estamos sufocados por tanta fumaça, disse o morador. Isso não é o incenso da catedral, é a fumaça do lixão de Caicó que vai toda para defumar São Fernando. Não é só um absurdo, é criminoso. A fumaça chega aqui muito forte e os problemas de saúde começam. Tosse, olhos lacrimejando, garganta arranhando e muitos outros problemas. No dia em que tem essa fumaça, podem ir nos postos de saúde no outro dia e já tem filas lotadas de pessoas com problemas, destacou o morador. E um internauta publicou também nas redes sociais que não aguentava mais inalar essa fumaça tóxica do lixão da cidade de Caicó. Aqui temos idosos, crianças, pessoas com problemas alérgicos e sem falar que ainda temos o Covid. Até quando teremos que aguentar isso? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Façam alguma coisa. Nós não queremos falsas promessas, queremos mudanças, providências, para que assim a população de São Fernando, como também o meio ambiente, possa respirar em paz. Agora nós convidamos o representante ou representantes da Prefeitura de São Fernando para fazer sua fala. Boa tarde, sou a Elizabeth, juntamente com a Maiorinha, vamos se apresentar à Prefeitura de São Fernando. Trazemos a esta Assembleia como pauta o lixão do município de Caicó, que vem nos afetando há muitos anos. Vou agora apresentar a vocês um mapa que mostra essa situação. O lixão é esta parte destacada de amarelo no mapa. Como vocês podem ver, localiza-se no centro do mapa, entre o Rio Seridó e o Rio Sapuju. Grande parte de Caicó não pode ser prejudicado pela fumaça, pelo simples fato de que 56% do vento vem do leste para o oeste, trazendo a fumaça inteiramente para o município de São Fernando, em minoria, que se encontra na zona rural de Caicó, próximo ao lixão. O lixão de Caicó não prejudica somente com a fumaça, causa danos também a comunidades vizinhas do Rio Sapuji e a reservatórios como a barragem da Oiticica, que recebe águas do mesmo, levando a população que é causada, levando a poluição, que é causada pelo charuto produzido pelos próprios lixões de Caicó. Boa tarde. Em 2021, a Prefeitura de Caicó afirma que essa questão já deveria ter sido resolvida e que em 7 meses não daria para fazer milagre. Entretanto, estamos em 2023 e esse problema ainda nos persegue. A Prefeitura ainda assumiu um compromisso com o povo do Seridó, especialmente com São Fernando. Disseram também que encontrariam uma alternativa ainda no final do ano para que em 2022 estivéssemos todos livres desse infortúnio. Porém, 2 anos se passaram e tudo isso só mostra o quão insensível a Prefeitura de Caicó vem sendo. É muito fácil ir para raios e fazer discursos extensos e bonitos quando o problema permanece o mesmo e se agravando cada vez mais. Muitos me admiram usarem como argumento falta de dinheiro, quando Caicó protagoniza festas e eventos de grande porte. Então, a problemática do lixão é impossível de ser resolvida por falta de emenda, mas o dinheiro para outros setores tem? A questão nunca foi falta de dinheiro, mas sim a falta de empatia com a população sul-fernandense. O dinheiro não chega para resolver esse infortúnio, porque enquanto São Fernando morre com a fumaça de Caicó, a Prefeitura se organiza para trazer grandes bandas e trios elétricos para festejar nas ruas caicoenses.
Acho vocês capazes, nunca duvidei da eficiência da prefeita. Mas se a Vossa Excelência não consegue ser eficiente em um problema desse, que renuncie o cargo e entregue para quem realmente quer fazer. Enquanto os postos de saúde lotam de pessoas com problemas respiratórios e consequências causadas pela fumaça, a senhora e sua família têm plano de saúde pago. Não se preocupem porque são insensíveis. Esta é a verdade. E digo mais. Se a fumaça atingisse sua casa, a problemática em questão aqui seria outra, porque essa já teria sido resolvida. Obrigada. Então agora nós vamos convocar o representante da Câmara de São Fernando para fazer as suas considerações. Boa tarde. Estamos aqui representando a Câmara de Vereadores de São Fernando e vamos falar um pouquinho sobre o papel que ela tem na questão do lixão de Caicó, de acordo com dados que coletamos em uma entrevista com o presidente da Câmara. Qual a situação sobre o lixão de Caicó? A situação do lixão de Caicó já foi bastante debatida aqui na Câmara de Vereadores, em várias sessões. Já solicitou através de ofícios, já montou equipes para entrar no Ministério Público, tanto no estadual como no federal, também fazendo táxi de prejudicar para que o Ministério Público entre de cabeça nessa causa e proíba essa fumaça no lixão de Caicó. Boa tarde. O que a Câmara já fez até agora e o que está ao alcance da Câmara. Há muitos anos a Câmara Municipal luta para que esse problema seja resolvido, já que faz uns 10 anos que tenta resolver esse problema. Algumas legislaturas atrás e alguns vereadores também já esteve presente no lixão, tanto aqui como no outro lixão, que está instalado lá na Baixa Verde. A Câmara e o município já entrou com medidas no Ministério Público, pedindo a intervenção. A Câmara solicitou aos vereadores que judicializassem, porque ainda não tinha nenhuma decisão do judiciário em relação a proibir ou não a queimada e o deslocamento. Retirar aquele lixão do lugar para botar em outro, para não prejudicar a população de São Fernando. Então, os jurídicos da Câmara, que está se reunindo, os vereadores todos irão assinar, pedindo também em ofício para poder ver se tem decisão judiciária, porque o Ministério Público é fiscalizado e não pode dar a decisão final. Então, a Câmara está agindo para o Judiciário, porque a única forma que tem de fazer agora é essa. Todas as medidas já foram feitas, já mandou e até agora não teve nenhuma resposta positiva. Esperamos que essa nova resposta seja positiva para a população. As informações que chegam até as informações que a gente tem é que sempre ocorre uma promessa. Hoje podemos ver, como o grupo da população falou, que o senador Stiglitz destinou 5 milhões para o consórcio do aterro sanitário dos municípios, para resolver essa situação. Só que até o momento não foi feito nada. E o que a gente tem em mãos é isso. Mas, assim, a Câmara e o município já têm algumas medidas, principalmente feitas denúncias e entre pedidos de a interdição do Ministério Público Estadual e Federal sobre o caso do lixão de Caicó. O que é da competência da Câmara e o que poderão fazer daqui para frente. A função dos vereadores, que se refere ao lixão, eles são fiscalizadores e tem que fiscalizar tudo que ocorre no município. Só que quando parte para a questão do lixão de Caicó, os vereadores não têm autonomia para fiscalizar o município de Caicó, mas tem que entrar juridicamente, pedido através dos órgãos, através do juiz, que intervenha nisso e proíbe esse mal que está fazendo a nossa população. Porque, assim, é como o Matheus falou anteriormente, na questão já mandamos ofício, já fizemos denúncia e o Ministério Público fez tudo, tanto estadual e federal. E agora, através do jurídico da Câmara,
e vindo ao tribunal para o juiz julgar se é procedente ou não essa ação de intervenção, porque assim, a população é o que está sofrendo com esse mal. O nosso grupo criou 3 propostas para... Então é isso, obrigado. Nós gostaríamos de convidar agora a Prefeitura de Caicó, o seu representante, para fazer a sua fala. Prezados membros da cidade de São Fernando, hoje, em nome da Prefeitura de Caicó, estamos aqui para nos defender de um assunto de extrema importância que tem causado muita polêmica e impacto negativo, por meio de críticas das vizinhas e imprensa em geral, a queima do lixão Caicó. Sabemos que a queima indiscriminada de resíduos do lixão não apenas prejudica o meio ambiente, liberando poluentes no ar, mas também afeta a saúde e a qualidade de vida das pessoas que residem nas proximidades de Caicó. É um problema que exige nossa atenção urgente e não podemos nos esquivar, ao contrário do que muitos pensam, buscamos sim saídas e ações para encontrar soluções que minimizem esses danos e promovam um ambiente mais saudável para todos. Nesse momento, gostaríamos de compartilhar algumas informações e perspectivas sobre esse desafio e discutir possíveis maneiras de enfrentá-lo de forma colaborativa, como fizemos. Acreditamos que juntos podemos encontrar alternativas que beneficiam todos, promovendo um ambiente mais limpo e saudável. Como representando a Prefeitura de Caicó, podemos explicar que o problema da exigência do lixão no lugar onde está tem resolução complexa, mas que não estamos medindo esforços para, em um curto espaço de tempo, resolver a questão. Nós lembramos que o descaso e outras gestões quanto à questão, infelizmente, nós vencíamos esse problema há quase 3 anos. Temos lutado para fortalecer o consórcio de resíduos sólidos do Seridó. Inclusive, Caicó não pagava nenhuma parcela do que foi acordado com o consórcio. Não pagou em 2017, 2018, 2019 e nem em 2020. Em 2021, quando nós entramos na discussão, participamos das reuniões e fizemos um compromisso com os municípios da região do Seridó para deixar Caicó adimplente. Esse é um sonho não só de Caicó, de todas as prefeituras da região que compõem o consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, e que em um futuro não muito distante o aterro sanitário controlado seja uma realidade. Com isso, o lixão de Caicó, localizado às margens da BR-457, saída para Jardim de Piranhas RN, será desativado. Essa é uma questão que já deveria ter sido resolvida, realmente. Mas, infelizmente, as condições financeiras do município não nos permitem resolver esse problema sozinho do dia para a noite, o que seria quase um milagre. Em busca de recursos para o projeto da primeira etapa do aterro sanitário, conseguimos uma emenda no valor de 5 milhões, com os senadores X. No entanto, enfrentamos um obstáculo significativo, pois esse montante está retido devido às questões burocráticas relacionadas à falta de liberação da licença ambiental por parte do IDEMA. Essa situação será impedida. Essa situação está impedindo o andamento do projeto e exige uma solução imediata para desbloquear os recursos e dar continuidade às etapas necessárias. Obrigada. Pessoal, só a título de esclarecimento, viu? Aí aqui quem está falando é o professor Felipe, não o presidente da ONG Cidadania Ativa. Por exemplo, lembrando que isso é um trabalho escolar, né? Que situações como, por exemplo, os cartazes que vocês estão vendo agora, o menino levantaram aí, as postagens, as publicações, né, que foi retirado, acho que de alguns blogs, redes sociais, enfim, e algumas manifestações fazem parte da dinâmica da Assembleia, da ensinação, para tornar mais parecido com a realidade. Tá
certo? Não é para constranger, nem denigrir a imagem de ninguém, nem de nenhuma instituição, tá certo? Justamente. Não é de comparação, galera. Aí, dando continuidade agora à nossa Assembleia, né, nós gostaríamos de convidar os representantes da Associação dos Catadores, lá do Lixão, para falar o que é que eles estão achando da problemática, da situação, né? Boa tarde. Somos os catadores do município de Caicó. A princípio, nossas vivências enquanto catadores é extremamente difícil. Tipos de TACs. O mais remetido à Prefeitura de Caicó é o TAC do meio ambiente, que tem como sua função ajudar a solucionar a longo e definitivamente a degradação do meio ambiente e o que ele está causando. Vários tipos de TACs foram emitidos. O de 2 de setembro de 2009, o de novembro de 2012, o de 21 de julho de 2014, o de 17 de agosto de 2021, o de 7 de julho de 2017, o de 29 de novembro de 2022 e o de 17 de outubro de 2019. Eu não estou listando aqui todos os TACs que foram emitidos, porque são muitos, mas eu trouxe alguns. E por fim, a gente termina fazendo uma pergunta que vocês deveriam fazer. Existe algo a mais que o Ministério Público deveria fazer? Ele deveria repetir as formalizações da ação da Justiça, levando as denúncias para o Poder Judiciário para que a Prefeitura de Caicó fosse punida severamente. Obrigada. Pronto, agora a gente vai caminhar para a última fala, né? A última explanação, que é a explanação dos órgãos ambientais, tá certo? E em seguida a gente vai para a jornada de perguntas e respostas, tá certo? Doutor, só um momentinho, mas você disse. Só aproveitando a imagem, a gente está numa aula, né? Essa imagem aqui que o pessoal trouxe, ela foi elaborada por esse rapaz aqui, ali na legenda tem elaboração Jussier Pedro da Silva, né, um geógrafo, conheço ele participou da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico São Fernando, né, e aí vocês podem ver aí, ó, o rio Sabugi, né, o rio Seridó, e lá naquela circulada ali de amarelo é onde fica o lixão de Caicó. Né? Você veja o detalhe que ele traz nesse trabalho, um trabalho riquíssimo. E embaixo, que vocês prestarem atenção, tem lá, perfil topográfico. Né? Vocês vejam que o lixão ele está em plano um pouco mais alto do que as duas depressões ali, ó, que representam tanto o rio Sabugi do lado esquerdo quanto o rio Seridó ali do lado direito na imagem. Né? Contei com o apoio aqui do geógrafo Robson Loas para esclarecer e trazer para vocês as informações. Boa tarde, nós iremos falar sobre o IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. E o IDEMA é um órgão da administração indireta estadual que tem como competência coordenar, executar e supervisionar a política estadual do meio ambiente. O mesmo fiscaliza infrações e crimes ambientais, que é o problema do lixão. Nesse caso, a equipe técnica apura denúncias relativas às infrações ambientais e vistorias de empreendimentos. Em caso de constatação de crime, pode advertir e atuar. Boa tarde. Como meu colega já disse, o IDEMA é um instituto responsável por receber denúncias, tendo em relação ao meio ambiente e infrações. Infrações são questões
mais severas, onde a gente pode identificar o crime em si causado ao meio ambiente. E como a gente pode ver aqui no telão, eu trouxe umas imagens de um relatório de vistorias desde 2013 até 2022, que foi a última vistoria que o IDEMA fez. Aqui nessa imagem a gente já pode ver a situação que nós, são fernandenses, presenciamos muitos dias aqui, que no caso é essa fumaça horrenda que infelizmente acontece muito naquela área do lixão. Aqui eu listei algumas das vistorias que o IDEMA fez no lixão de Caicó e as denúncias que levaram a essas vistorias. A primeira denúncia do IDEMA foi em 2013. O IDEMA já descreve que a Prefeitura de Caicó estava descartando seus resíduos sólidos em terreno localizado na zona rural, sem nenhum controle com significativo impacto ao meio ambiente. Nesse caso, o IDEMA levou a Prefeitura de Caicó a uma coordenadoria desse instituto, o IDEMA, para eles assinarem um termo chamado comparecimento e compromisso. Esse termo tinha como finalidade fazer com que Caicó se responsabilizasse e buscasse formas de resolver esse problema. Então, o IDEMA, já na primeira vistoria que fez, já pediu para Caicó assinar esse termo. Só que, na segunda vistoria que o IDEMA foi fazer em Caicó em 2017, ele percebeu que a situação ainda era a mesma. Caicó não tinha feito nenhuma iniciativa sobre os impactos ambientais. Tanto que, por outra denúncia, eles fizeram uma outra vistoria em 2018. Essa vistoria, ela levou a casos mais, significativos. Porque a Prefeitura de Caicó, além de ter assinado esse termo em 2013, eles assinaram outro termo em 2018, chamado o termo de Acordo Interinstitucional do Programa Lixo Negociado. E o que é esse programa? Esse programa, ele foi fundado em 2018 com o intuito de fazer com que os municípios do Rio Grande do Norte pudessem ter o objetivo de permitir a realização de adequações nas áreas dos lixões. Sendo que, depois de ter sido assinado com a Coordenadoria de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente, eles também assinaram um termo com o Ministério Público Trabalhista. Porque quando o IDEMA foi nessas áreas aí do lixão, eles viram que, como a Associação de Catadores falou aqui, eles trabalham de forma desumana, sem ter nenhum equipamento adequado. Então, eles também assinaram esse termo com o Ministério Público do Trabalho. Sendo que, em 2020, houve outra vistoria e o município de Caicó continuava sem atender as solicitações do IDEMA. Então, o município de Caicó não fez nada sobre essas solicitações que o IDEMA disse a eles, depois de todas as denúncias que foram postas ao IDEMA. E, de acordo com isso, já que o município de Caicó não fez nada, o IDEMA, ele fez com que o município de Caicó fosse autuado. E o que é autuado? Autuado é como se fosse uma penalidade, onde Caicó, depois de ter feito tantas infrações ambientais, agora tem que sofrer a responsabilidade pelos seus atos. E depois disso, em 2021, o IDEMA também foi fazer outra vistoria com o intuito de analisar provas da situação que o prefeito de São Fernando, Genilson, e o Ministério Público denunciaram sobre o lixão de Caicó. Então, ele fez outra vistoria e aqui a gente vê outra imagem de como está lá. Aqui a gente vê que o lixão está sendo descartado de forma errada. Por quê? Porque está a céu aberto. Isso polui muito toda essa área em volta do lixão, até as cidades vizinhas como São Fernando. Por isso que o IDEMA indica e dá todas essas solicitações e notificações ao município de Caicó, para que eles regulem isso, transformem isso em algo mais adequado. Tanto que,
Em 2022, onde ocorreu a última vistoria e nada tinha mudado, que no caso foi o ano passado, estamos em 2023, sem nenhuma solução. O IDEMA percebeu que com toda essa situação de 2013 até 2022 nada tendo sido resolvido, ele percebeu que apesar de todos os termos que fez CAICO assinar com outras coordenadorias, além de eles terem advertido o CAICO inúmeras vezes, terem autuado o CAICO, colocado eles em penalidade, nada tinha sido resolvido, eles perceberam que a melhor solução, em vez de levar o lixão para outra área, seria o famoso, seria eles, no caso, fazerem outra forma. Em vez de deixar o lixão a céu aberto, eles deveriam fazer um aterro sanitário, desculpem. Por isso que o IDEMA não permitiu que CAICO levasse o lixão para outra área, porque o problema só duplicaria. Imagina, gente, o lixão de CAICO já poluiu essa área. Se for transferir esse lixão para outra área, vai poluir outra área. E aquela área que foi poluída teria que passar por um processo chamado PRAD, que é uma forma deles regularizarem aquela área que já foi causada poluição muito intensa e depois poderem fazer lá o aterro sanitário, aterro controlado. Mas nada ocorreu, né? Então o IDEMA ficou de mãos atadas perante isso. Mesmo depois de eles terem buscado várias formas de alertar o município de CAICO. Esse projeto que nós podemos ver, além de ele soltar muita poluição, ele também, provavelmente aí no meio tem objetos cortantes, tem baterias, tem agulhas, tem vidros, ou até lentes de óculos, que, como nós sabemos, as lentes de óculos, que quando entram em contato com o sol, elas podem queimar as coisas. E as baterias, elas podem ocasionar uma explosão. E aí, essa daí é a entrada do lixão, seria uma portão. Então, como nós podemos ver, teria um portão, qualquer pessoa pode entrar, uma pessoa sem nenhuma autorização, ou até animais, que ocasionam a morte desses animais. E aí, nessa imagem, nós podemos ver os catadores de lixo que estão totalmente vulneráveis. Sem EPIs, galera. Que a gente fala. Estão totalmente vulneráveis à fumaça, ao lixo tóxico e até aos objetos importantes, que coisa bem ruim para eles. É isso. Então, gostaria de parabenizar todos os que levaram a sua fala, a sua mensagem aqui, né? Muito esclarecedoras, né? Agora a gente parte para um segundo momento do nosso trabalho. E dentro da nossa Assembleia, agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Como é que vai funcionar isso? Cada grupo, né, vai ter direito a fazer um questionamento. Né? Ele vai vir para aqui para a tribuna fazer um questionamento a um grupo que ele deseja questionar. Certo? Só a título de curiosidade, porque de repente sabe, rapaz, para que isso?
Então, nessa etapa, a gente pretende avaliar aqui a capacidade de questionamento e de argumentação e de improviso também dos alunos, né? Porque aqui ninguém sabia o que era que o outro grupo ia dizer. Então, de repente, essa pergunta, né, esse questionamento, ele foi elaborado agora, né? Pode ter sido elaborado antes, mas de acordo com o que alguma fala aqui, esse questionamento venha ser feito agora, né? Foi feito no momento, tá certo? Então a gente vai seguir a mesma sistemática. Nós vamos começar pela população de São Fernando, que aí vai escolher o grupo para fazer um questionamento. Bom, como eu já falei antes, veio 22 milhões de reais para resolver esse problema. E depois veio também mais 5 milhões pela parte do Senado. E também todos os órgãos, tanto o Ministério Público quanto o IDEM, já estão a par dessa situação e tipo, eles podem muito bem fazer alguma coisa. Não veio me dizer que tipo, não é dinheiro, não é questão de dinheiro porque dinheiro tem de sobra. Também não é tempo, porque tempo já faz muito tempo desse problema do lixão. E também, por que nada foi resolvido ainda? Vocês já são justos que a gente sofra com isso? Acham? Então pronto. Eu acho que se fosse com vocês não queriam passar pela mesma coisa, né? Mas enfim. Por que esse problema ainda não foi resolvido? Um problema de anos, dinheiro tem, o que não tem é vontade da parte desses órgãos, né? Isso já está claro. Pessoal, boa tarde. Vai iniciar os questionamentos, mas uma coisa é muito importante, certo? Aqui a gente não pode errar para o lado pessoal, certo? A gente, principalmente na segunda série, acho que na terceira série, a gente abordou o conteúdo da liberdade de expressão e democracia, né, doutor? A gente abordou esse conteúdo e aí a gente tem que ter diálogo. Eu, pessoalmente, eu acredito que esse problema do lixão, ele vai ser resolvido com muito diálogo, certo? Claro que a gente sabe que em algumas situações pode acontecer falta de interesse, né, por parte de alguns órgãos ou instituições, mas no caso aqui do nosso trabalho, pessoal, a gente não pode levar para questões pessoais com os nossos colegas, certo? Aqui todo mundo, todos nós somos Sociedade de São Fernando. Então todos nós queremos que esse problema seja solucionado, certo? Não é um problema fácil, né, doutor? É complexo, envolve muita coisa, mas o importante é isso, é a gente tentar levar aqui o debate, né, incentivando vocês a lidar com essa situação de discussão, de debate, saber lidar também com o diferente, né? Com aquelas pessoas que muitas vezes nos incomodam, aquelas instituições ou aqueles órgãos que nos incomodam, ou até mesmo pessoas que nos incomodam, mas nós somos chamados a respeitar o próximo, certo? Dentro das nossas convicções, das nossas opiniões, mas nós precisamos respeitar o próximo e, acima de tudo, tentar levar dessa assembleia, desse momento que a gente está fazendo, né, tentar entender principalmente o que está acontecendo, né, o que cada órgão está fazendo, cada instituição está fazendo, e nós, como sociedade civil, devemos sim reivindicar, certo? Então, aqui de antemão, eu pedi essa fala aqui a Felipe para justamente dizer isso a vocês. E também saber que é muito bom, né, vocês, enquanto estudantes, estarem participando desse debate. Eu acredito que talvez alguns de vocês aqui só ouvia falar, né, desse lixão. Ou alguns talvez só sabia, vamos dizer assim,
o lado assim da população de São Fernando, que realmente é o mais afetado, e nós somos os principais que querem que essa solução aconteça. Eu fico me perguntando, se esse fosse um cara, né, doutor? O lixão de São Fernando jogando lá dentro de Caicó, né, que a gente sabe que a cidade de Caicó ela tem um impacto maior, querendo ou não, né, para o estado. A gente sabe que é uma cidade maior, com mais de 70 mil habitantes, né, então a gente sabe que no mundo real, de certa forma a gente vê certo disso, mesmo a cidade de São Fernando ser menor, né, ter menos habitantes, a gente sabe que a realidade é essa. Mas eu vejo, né, por parte assim, das instituições, dos órgãos, eu vejo o desejo de tentar resolver. Foi só essa palavra, só faz o sentimento de apaziguar, certo? A gente só vai para a palavra pessoal. Voltou com missão diplomática. Então, aí a gente dá um período de resposta aqui à Prefeitura de Caicó, que foi, não foi Andressa, foi dirigida à Prefeitura de Caicó. A resposta da pergunta. Então, a gente não acha justo vocês passarem por tudo isso, só que esse não é um problema que pode ser resolvido do dia para a noite. Exige a colaboração de todos e dos municípios ao redor também, como é o negócio do consórcio. Pronto, agora a Prefeitura de São Fernando vai fazer o questionamento dela, vai dirigir, né, a pergunta para terminar de julho. E aí a gente não sabe quem é. Eu já pedi aos meninos para ficarem por aqui, porque a gente já sabe a quem é direcionada a pergunta, né? Enfim, uma parte da fala delas foi que elas falaram que era curto prazo, sendo que a gente sabe que isso está desde 2009 ou há muito tempo antes. E falta de dinheiro também não é, porque a gente sabe que veio a emenda de 5 milhões de reais e que só está com problema porque a governadora não liberou ainda. A gente quer saber o que vocês, como Prefeitura de São Fernando, de Caicó, estão fazendo para que esse dinheiro seja liberado e seja resolvido esse problema. Bem, como eu já falei, o IDEMA está segurando o dinheiro e o que a gente pode fazer é cobrar isso deles e a gente cobra. E como muitas reportagens que o doutor Tadeu, que é o atual da gestão, deu, ele já falou que cobrou bastante dessa verba para ser liberada, está travada, e sem ela não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é dar proposta de curto prazo para isso.
para fazer o seu questionamento, né, para dirigir aí E a pergunta também se refere à Prefeitura de Caicó. Quais medidas a Prefeitura de Caicó pode tomar para que essa fumaça não prejudique mais nossa população? Bem, agora eu vou falar algumas possíveis soluções. Para lidar com um problema a curto, médio e longo prazo, existem várias alternativas que podem amenizar os impactos enquanto o projeto a termo está tratado. A proposta de curto prazo: molhar a área do lixo, continuar a prática de apagar o fogo na área de resíduos, utilizando carros-pipas e recursos do Corpo de Bombeiro, com a água proveniente dos rios Sabugi e Seridó, coisa que já vem sendo feita quando o fogo ateia no local. Um sistema de irrigação. Implementar um sistema de irrigação que mantenha a área úmida, ajudando a prevenir focos de incêndio, se o incêndio for causado pelo excesso de temperatura. No caso da fumaça, que é um dos maiores problemas, uma solução possível seria, enquanto a obra está desativada, uma possível solução seria, enquanto a obra para desativar o lixão não é concluída, seria disponibilizar unidades básicas de saúde, equipadas com aparelhos respiratórios e oxigênios nas cidades afetadas. Além disso, promover a distribuição e uso de máscaras de proteção pela população para minimizar os efeitos da fumaça tóxica. Isso ajudaria a proteger a saúde das pessoas enquanto se trabalha na resolução do problema do lixão. A parceria entre as Secretarias de Saúde de Caicó e São Fernando para agilizar o transporte e atendimento de pacientes com problemas respiratórios seria outra saída, além de uma excelente ideia. Isso permitiria uma resposta mais rápida e eficaz em situações de emergência, garantindo que os pacientes recebam os cuidados necessários sem burocracia. Essa colaboração entre municípios poderia ser fundamental para minimizar os impactos dos problemas respiratórios causados pelo lixão ativo. Essas alternativas buscam mitigar os problemas imediatos causados pela queima do lixão, ao mesmo tempo em que se direcionam para a solução de longo prazo, representada pelo aterro sanitário. A colaboração entre a comunidade, autoridades locais e parceiros é fundamental para alcançar o sucesso em todas as frentes. Essa foi a solução de curto prazo. Agora eu vou falar de médio prazo, que não é algo assim que dá para fazer sem verba, tem que ter a liberação da verba para isso. A compactação e cobertura. Após a coleta de materiais pelos catadores, compactar o lixo e cobrir os resíduos adequadamente. Isso não só reduzirá a exposição dos resíduos, como também valorizará os trabalhos dos catadores, que desempenham um papel importante na gestão de resíduos. E agora a sugestão de longo prazo, que é o aterro sanitário. Trabalhar na concretização do projeto aterro sanitário, de modo que ele saia do papel e se torne uma solução concreta e sustentável para o descarte de resíduos a longo prazo. Agradecemos a oportunidade de abordar esse assunto e estamos abertos ao diálogo e à colaboração para encontrarmos uma solução que traga benefícios duradouros para a nossa região. A Prefeitura está atenta, reconhece a possibilidade de incêndio no lixão, tanto da origem criminosa, devido à presença constante de pessoas no local, quanto devido às altas temperaturas naturais da nossa região. Entendemos as preocupações das comunidades vizinhas, em relação à necessidade de uma fiscalização mais intensiva, mas também compreendemos que manter fiscais 24 horas por dia seria uma despesa significativa para o município de Caicó, quase impossível de ser sustentada. No entanto, a Prefeitura está empenhada em buscar outras formas de abordar essa situação. Estamos comprometidos em educar a população que frequenta o local, incentivando a colaboração e destacando a importância de evitar comportamentos que possam causar incêndios e danos ao meio ambiente. A prevenção e a conscientização são ferramentas valiosas para mitigar os riscos associados ao lixão, e a participação ativa de todos é fundamental para manter a segurança e a sustentabilidade da região. Obrigada a todos. Silêncio, por favor. Agora, a Prefeitura de Caicó esclareceu, né, a pergunta, tá?
para fazer o adiantamento sobre as propostas para resolver a problemática e agora ela pode se dirigir a algum outro grupo ou órgão para fazer o seu questionamento. Minha pergunta é para o IDEMA. Gostaríamos de saber o porquê de tanto travamento. Mais licenças que impedem a liberação do montante, que já está em caixa, né? Isso é prioridade para dar início às obras. Só pedir para os alunos que não estão, porque senão vai terminar todo mundo aqui, ao redor aqui eu estou vendo. Então quem não for no momento nem perguntar nem responder, aguarde mais um pouquinho assim aí na lateral, por favor. Representando o IDEMA, eu falo e faço uma pergunta à CAICOL com essa pergunta que eles fizeram. Ok, CAICOL está perguntando, e o licenciamento, IDEMA? Mas só que o IDEMA já tinha dado uma alternativa muito melhor à CAICOL antes de conseguir permitir esse licenciamento, que era para a CAICOL simplesmente se responsabilizar na execução de PRAD. O que é PRAD? Plano de recuperação de área degradada. Minha gente, do que adianta o licenciamento, a permissão para fazer uma obra se a área já está poluída? Vai fazer a obra em cima da poluição? Isso não vai gerar ainda mais poluição? Não é muito melhor cuidar do meio ambiente antes de qualquer execução? Ou seja, primeiramente, eu acho que o município de CAICOL deveria se responsabilizar com a poluição que já foi causada para depois fazermos o aterro, que é o tão recomendado pelo IDEMA. O IDEMA apoia o aterro, ele não é contra. Tanto que o IDEMA está prestes a dar o licenciamento se, claro, a área que foi degradada for recuperada. Pronto, agora só pedir para manter o silêncio para a gente, eu sei que já está ficando muito alongado, mas para a gente manter a ordem aqui, né? E vou convidar agora os representantes da Associação dos Catadores para fazer o seu questionamento. Então, como já vimos, né, foram inúmeras propostas, inúmeras. Só que o que nós gostaríamos de perguntar à Prefeitura é como ficaria a situação de nós catadores após a instalação correta desse aterro sanitário. Pois, eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento nós somos citados aqui. Então fica a indagação para vocês. Boa, Wilson. Eu só pedi principalmente ao pessoal das outras turmas, né, que assim, a gente já entendeu, né, mas algumas manifestações estão atrapalhando o desenrolar do trabalho, certo?
E aí, assim, eu como professor estou atento a esse tipo de manifestação indevida aqui, não sei, e acredito também que os meus colegas também estão, certo? Bom, a sugestão seria criar e regularizar com princípios, com o apoio de todas as cidades do consórcio. Seria uma abordagem muito sensata e solidária para lidar com a questão dos catadores após a construção do lixo. Isso não só ajuda a distribuir a responsabilidade de forma mais equitativa entre os municípios, mas também oferece oportunidade para melhorar as condições de trabalho dos catadores e promover a reciclagem de maneira mais eficaz. A cooperação intermunicipal, nesse sentido, pode ser benéfica para todas as partes envolvidas, resultando em uma gestão mais eficiente dos resíduos e no apoio a uma atividade importante para o meio ambiente e para aqueles que dependem dela. Certamente, essa ideia deve ser apresentada e discutida com as autoridades e demais envolvidas no consórcio. E agora a resposta do IDEMA. Na entrevista, o prefeito reconheceu a necessidade de Caicó destinar de forma correta seu lixo e até discutiu a possibilidade de uma nova área para o aterro, porém não teve autorização do IDEMA. Nós tentamos, enquanto não sai o aterro do consórcio, pactuar com o Estado e o IDEMA para que a gente pudesse ter uma nova área licenciada para o aterro controlado. Eles não permitiram. Queremos réplica. Deveria ter réplica agora do IDEMA. Agora a gente vai convidar o Ministério Público, né, para fazer o questionamento e, por exemplo, quem está me cobrando aqui uma réplica do IDEMA, né? Mas aí o IDEMA ele vai ter na oportunidade de fala para fazer a sua pergunta. Né? E aí se ele quiser utilizar agora de forma breve, porque senão nós vamos se estender muito, né? Dar um pequeno esclarecimento sobre algum questionamento, né? Ele pode ficar à vontade nesse quesito aí e em seguida dirigir a sua pergunta. Certo? Não. Agora não deixa de falar. Boa tarde novamente. Primeiramente, eu como aluna queria dizer uma coisa à Prefeitura de Caicó. Como soluções, vocês disseram que podia com caminhões-pipa encerrar o fogo. Eu queria dizer que não tem como você cessar um fogo de tão grande porte com caminhões-pipas, ok? E representando o Ministério Público, eu queria dizer e fazer o questionamento: o que a Prefeitura de Caicó está fazendo para o cumprimento do TAC e se tem a intenção de resolver esse problema? Obrigada.
problema seria o sistema de irrigação, como eu já falei, que faz parte do curto prazo. Não é algo difícil de se fazer, só que, porém, falta verba para isso. Seria implantar um sistema de irrigação que mantenha a área úmida, ajudando a prevenir focos de incêndio. Ou seja, fazer esse sistema de encanação dos rios que rodeiam ali o lixão, que é o Sapugi e o Seridó. E a gente está se interessado em resolver, só que, como eu já falei, isso não é um problema que resolve da noite para o dia. É um problema. Vamos dar continuidade aqui, né? E vamos, a gente precisa da colaboração dos participantes, né? Para encerrar a nossa audiência, certo? Nós vamos encaminhar aqui o último questionamento da Assembleia, certo? E em seguida, cada grupo aqui vai trazer aqui as proposições para a gente solucionar o problema, certo? Inclusive aqui eu já escutei muita coisa boa, coisa que ninguém ainda pensou, mas que o pessoal já trouxe aqui, né? Então, o IDEMA agora vai trazer o seu questionamento, vai dirigir para o grupo de aqui. Eu já fiz uma pergunta para as meninas que foi sobre a questão de elas não terem citado a PRAD, que no caso é aquilo da recuperação do meio ambiente naquela região do lixão, então eu não vou fazer outra, vou ocupar elas também, porque a Prefeitura de Caicó é complicado. Mas sobre a questão que elas disseram sobre não haver o licenciamento e não poder, o IDEMA não ter permitido levar o lixão de Caicó para outra área, é porque simplesmente o município de Caicó, ele não está fazendo nada para poder poupar aquela área, ou seja, não está procurando nenhum meio de conseguir recuperar o meio ambiente daquela região do lixão. Eles só estão acumulando lixo, como a gente já mostrou nas imagens aqui, se tornando basicamente quase uma montanha de lixo. Então, se fosse transferir todo aquele lixo para outra área, esse lixo poderia acontecer de poluir muito mais do que ele está poluindo nessa área, além de prejudicar outras cidades vizinhas, não só São Fernando. Então, antes da gente tomar qualquer iniciativa, a gente tem que ver se a iniciativa é certa ou não, porque senão pode piorar a situação, né? Então é isso, por isso que o IDEMA não está permitindo. E a melhor forma é conseguir recuperar. Então agora a gente vai para as soluções, né? Lá onde já está aqui, e aí a gente agora vai inverter, né? Ela vai iniciar trazendo possíveis soluções para o problema, né? São as sugestões, a gente conta com a criatividade dos alunos para essas sugestões, né? De repente sai uma ideia aqui que a gente pode até levar para alguma instituição dessa. Uma das soluções que eu acho que o IDEMA poderia colaborar muito mais nessa situação é que, já que eles têm um setor de educação envolvendo o meio ambiente, eles poderiam incentivar as pessoas a levar conhecimento sobre a situação, a população local, que no caso seria a população de Caicó. Porque a culpada não é a população de Caicó, mas só que se eles soubessem o que está acontecendo ali dentro, eu tenho certeza que a voz deles, junto com a de São Fernando, seria muito maior para poder persuadir o município de Caicó, no caso com a pessoa do prefeito. Então seria uma outra solução. Outra solução muito cabível seria tirar o salário do prefeito, como nós sabemos. Nós sabemos, teve uma vez que tiraram o salário do prefeito para ele fazer isso, e ele começou a fazer a obra
colocar no salário dele de novo, ele parou. Você não tem que saber Agora o Ministério vai trazer possíveis soluções. Lembrando que, olha, a parte de perguntas e respostas já foi encerrada, né? Então agora nós já estamos só na parte dos encaminhar as possíveis soluções do problema, tá certo? Então agora a representante do Ministério Público vai trazer as possíveis soluções. Já que 14 anos são muito pouco para a Prefeitura de Caicó, a curto prazo a gente queria uma reunião com o Ministério Público e os órgãos ambientais. A médio prazo, a gente quer uma coleta de resíduos específicos, como chorume e lixo radioativo. A longo prazo, aterro definitivo. Pela ordem que seria a Prefeitura de Caicó trazendo as soluções, mas as meninas já apresentaram, né, no decorrer das perguntas, tá certo? E a Câmara de Caicó teria alguma sugestão? São Fernando teria alguma sugestão? A solução de curto prazo seria reuniões entre a gestão da nossa cidade. De médio prazo, reuniões com a gestão da nossa cidade e da cidade de Caicó. E longo prazo, elaboração de leis para a proposta da criação do aterro sanitário. Agora a Associação dos Catadores vão trazer aqui possíveis soluções para a problemática do lixo. Bem, como todos já têm o conhecimento, né, de que nós não possuímos os equipamentos necessários de proteção, nós gostaríamos de pedir, né, que a Prefeitura disponibilizasse, né, esses EPIs para que isso nos auxiliasse em nosso trabalho e também o conserto das máquinas, né, que estaremos auxiliando nesse processo de transportar as cargas do lixão, né, pois muitas pessoas, né, principalmente as mulheres, elas vêm a carregar até 50 quilos, né, de dejetos recicláveis na cabeça, justamente por não ter esses materiais de apoio que são justamente essas máquinas que encontram-se quebradas, né? Então nós gostaríamos que isso ocorresse, esse conserto, né, dessas máquinas. Pronto, agora a Prefeitura de São Fernando vai propor aqui algumas ações, né? Como proposta de curto prazo, que pode ser feita a instalação de uma inclinação subterrânea com um hidrante, e não é em Cacopipa. Para que, no caso de queimados, uma equipe de corpo de bombeiros se desloque da cidade até o local do incêndio para que o fogo seja controlado o mais rápido possível. Assim, a quantidade de fumaça que veio para o nosso município é menor, no caso, do que a quantidade que veio porque o fogo não é controlado. Para a proposta de médio prazo, seria a compra de um trator para que o lixão fosse aterrado. Sabemos que ainda assim é prejudicial, mas é menos que a fumaça está apertando. Inclusive, em entrevista com o Marcos Danta, o prefeito de Caicó fala que reconhece que o lixão está em um local inadequado
e que ainda assim tentou mudar o local para conseguir aterrar, mas que o dano não permitiu. Entendemos que o lixo deve ser descartado de forma correta, mas que o IDEMA deveria olhar para o lado da fumaça, que é um dos principais motivos dessa assembleia, se não for o principal, além que o lixão está localizado entre 2 rios. De curto prazo, seria a retirada definitivamente do lixão do local onde ele está. Pronto, e para finalizar, né, agora a gente traz a fala da população de São Fernando, que é a parte mais afetada com a questão da fumaça. Né? Lembrando que nós estamos apenas na parte de soluções, certo? Agora estamos na parte das mãos, né? Para resolver o problema. É bom. Bom, nós, como a população de São Fernando, não devemos trazer nenhum tipo de solução e sem cobrá-los, até porque nós aqui somos afetados. E se existe algum tipo de representante, que no caso é a Prefeitura de Caicó e também os outros órgãos, que estão lá para trabalhar, mas o trabalho deles não está sendo bem feito nessa questão, né? Isso já, né? Enfim. É isso, minha gente. Então, com essas considerações, a gente encerra, né, essa assembleia acerca da problemática do lixão de Caicó, mas a aula ainda não terminou, tá certo? A aula ainda não terminou. Gostaria de parabenizar aqui todos os grupos, né, que apresentaram e defenderam aqui as suas ideias. E abraçou a nossa proposta, tá certo? E eu não sei se tem algum professor, algum colaborador que gostaria de falar alguma coisa antes que a gente encerrasse de fato a nossa aula. E aí, Ricardo? Tem? Não? Então, declaro encerrada a nossa assembleia.